Eu super podia manter meu padrão, né, de começar já cantando aqui a música de abertura. Porém, essa série foi problemática. E ela teve uma música de abertura na época e hoje ela tem outra. Então, assim, vou deixar aí pra quem assistiu, sabe qual é a música que significa pra pessoa. É isso. Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, meu nome é Tabata e hoje a gente vai falar de um ícone. Ícone, eu disse ícone, de uma série que marcou e mudou toda uma geração da televisão americana. E é isso. E tenho dito. Eu já vou começar com isso pra você entender o nível de importância que essa série teve. Inclusive teve pra séries atuais, tá? Pra séries de hoje em dia, pra séries que você aí, jovem, vê. Eu estou falando de Dawson's Creek, mas você já sabia, né, galera? Porque no caso, você viu aqui no nome do vídeo. Foi muito difícil escolher o que eu ia falar aqui sobre Dawson's Creek. Por quê? Eu conto fatos que aconteceram nos bastidores, curiosidades sobre Dawson's Creek. Tem gente que nem sabe o que é Dawson's Creek, então tá. Então eu falo sobre a série, o que eu achei da série? Tá, vou falar sobre o que eu achei da série. Mas aí, poxa, eu tenho que falar, pra eu falar o que eu achei da série, eu preciso dizer por que essa série é tão importante. Por que essa série foi importante na época e foi importante pra mim. Eu vou fazer um compilado das coisas. E se vocês gostarem desse vídeo, eu faço uma parte 2 contando os bastidores de coisas que aconteceram em Dawson's Creek durante as gravações. Então já comenta aqui depois se você quiser, tá bom? Curte esse vídeo e compartilhe com aquele seu amigo fã de série antiga, que eu estou fazendo aqui uma sessão nostalgia aqui nesse canal, né? Já falei de One Tree Hill, já falei de séries clássicas que você deveria assistir. Em breve, quem sabe, a gente não vai falar um pouco de Gossip Girl, de The O.C. Que é isso, gente. Série boa a gente tem que reviver até o último dia das nossas vidas. Nem isso, é isso. Dawson's Creek é uma série que eu comecei a ver, na verdade, agora, na quarentena, no início da quarentena, eu já acabei, já tem um tempo, mas assim, definitivamente virou uma das minhas séries queridinhas do coração, mesmo eu não tendo acompanhado na época, que é o que tá acontecendo com One Tree Hill nesse momento, mas a gente vai falar disso em outro vídeo também. Eu já contei no meu vídeo de séries clássicas que você devia assistir, mas eu vou dar um breve resumão aqui, só pra vocês entenderem o que é essa série, do que ela se tratava. Dawson's Creek é uma série que envolvia o personagem principal, Dawson, obviamente, acho que vocês já sabiam, e os amigos dele, né, que moravam na cidade de Cape Side, todos eles, que é uma cidade muito fofa, foi gravada na Carolina do Norte, na cidadezinha de Wilmington, que é a mesma cidade gravada o One Tree Hill também. Então é todo o estilo de vida numa cidade pequena, americana, mostra a vida dele, né, como adolescente, as inseguranças, os medos, os sonhos, os dilemas. Ele tem a melhor amiga dele, que é a Joey, que eles cresceram juntos desde pequenininhos, eles são muito, muito amigos, e um belo dia eles começam a ver que eles sentem coisas um pelo outro mais do que amizade e precisam aprender a lidar com isso e ver como que vão lidar com isso. Só que a gente tem outros personagens pra envolver a história. Então a gente tem a Jen, que é a menina rebelde que chegou de Nova York pra ficar na cidade de Cape Side, morar com os avós, porque ela precisa ser um pouco mais tranquila. E a gente tem o Pacey, que é o melhor amigo do Dawson e que acaba tendo um envolvimento amoroso com a Joey no futuro, e aí temos o nosso triângulo. Então, isso é Dawson's Creek. Eu tô descrevendo basicamente quase toda a série adolescente que você aí já viu na vida, não tô? Eu sei que eu tô. Que é isso? Dawson's Creek foi precursora de muitos roteiros adolescentes que a gente tem hoje, graças a Deus. Amém, Dawson's Creek. É muito gostoso de ver. A gente teve a revelação de Katie Holmes, a revelação da Michelle Williams, a gente tem o Joshua Jackson, a gente tem o Kerr Smith, que nada mais é do que o Mr. Honey de Riverdale. Então você aí que gosta de Riverdale, já pega essa série e anota, porque eu tenho certeza que você vai gostar dela também, não só porque ele tá lá, mas porque a série é incrível. Ela foi a primeira série, desde Barrados no Baile, que foi a primeira série realmente de todas, que tratava do dia a dia, do que era ser um adolescente, mostrava uma série voltada para o público adolescente. Porque até então a gente tinha muita série de público adulto, ou jovem adulto, enfim, mas nada de série voltada para o público adolescente. A gente estava muito acostumado a ver falando de coisas adolescentes em filmes, né? Então a gente tem uma série infinita de filmes adolescentes do John Hughes, né? Na década de 80, mas voltado para série ao invés de filme, era realmente um novo mercado. Então Dawson's Creek foi uma série que revolucionou muito. Quando eu comparei com Barrados no Baile, por exemplo, é porque Barrados no Baile realmente foi a primeira série a falar desse tipo de tema, mas era um estilo de vida muito mais, um padrão de vida mais alto, né? Afinal, eram jovens ricos que moravam em Beverly Hills, era um estilo de vida tipo Gossip Girl hoje, que você olha e você fica, gente, não tem esse dinheiro pra ter essa vida. E Dawson's Creek não, Dawson's Creek eram pessoas normais numa cidade pequena que tinham estilos de vida acessíveis, entendeu? Era mais próximo da realidade do adolescente que de fato assistia. Eu vou falar aqui de algumas coisas que se
tratavam na série e vou relacionando com os personagens e falando de alguns pontos que fizeram a série ser tão marcante, tão importante pra vida de muita gente na época e ainda é falado até hoje por ter sido uma série precursora de muitos assuntos que não eram tratados tão abertamente, principalmente pra esse tipo de público na época. Então vamos lá. A primeira que eu preciso falar é, obviamente, a questão do sexo. Dawson's Creek falava sobre esse assunto com uma naturalidade, com uma profundidade, assim. A gente tem que parar pra pensar que, no primeiro episódio, tanto o Dawson quanto a Joey, eles tinham 15 anos, 15 e 16 anos. E, óbvio, todo mundo sabe que adolescente nessa fase é o que mais se pensa. Ver eles falando tão abertamente já era uma coisa muito inovadora pra época. E eles falavam de uma maneira muito real, assim, que eram dúvidas, eram inseguranças, era como que ia ser, um tabu prestes a ser quebrado por eles. Então, eles falavam com muita propriedade, muita sabedoria. Uma coisa que antigamente o máximo que a gente tinha era tipo, ai, como terei a minha primeira vez, sei lá, coisas assim. E eles falavam de uma maneira muito real, de uma maneira que qualquer adolescente que estava vendo a série, ou até adulto, que, né, obviamente já passou por isso, conseguia se identificar. E não eram 1 ou 2 episódios, era, tipo, muito tempo, por mais de uma temporada, inclusive. Então, assim, a questão do sexo era uma questão muito, muito forte, né? A gente tinha a virgindade do Dawson, que pra um menino de 15 anos não era normal. Então, a gente tinha a virgindade dele, a gente tinha a Joey com a virgindade dela, e eles iam perder a virgindade juntos, e aí isso era um dilema, porque não sei o quê. Foi uma série que também abordou problemas familiares, né, em casa, então não era só um tipo, eu não me entendo com minha mãe, não, eles tratavam muito abertamente. Logo no primeiro episódio a gente já vê o pai e a mãe do Dawson, eles estavam passando por uma crise porque tem traição num casamento de anos, desde que eles são adolescentes, eles estão juntos, e aí a mãe trai o pai. O pai do Pacey, que é um pai bastante problemático com o filho, ele não trata o filho bem, ele é um pai muito abusivo com o filho, então a gente tem isso. Ele é aquela pessoa que ninguém liga da família, né, que todo mundo acha que não vai dar em nada. A gente tem a Joey, que a mãe morreu, o pai é um cara que tá preso, ele tá na cadeia por tráfico de drogas, e ela é criada pela irmã, então assim, a gente tem problemas familiares muito abertamente discutidos de uma maneira que a gente vê que a vida não é perfeita. Foi uma série incrível porque a gente tinha toda a questão do feminismo, que a Jen, né, que é a personagem rebelde, é a Michelle Williams, pelo fato dela ser uma garota da cidade grande, ela já é a diferentona daí, mas pessoas da cidade grande têm muito mais vivências do que pessoas de cidades pequenininhas dos Estados Unidos. Então a Jen viveu muito mais coisa no auge dos 15 anos dela do que todo mundo de Capeside. E ela era uma menina muito pra frentex, com um pensamento muito pra frentex, mesmo com todos os problemas de relacionamento que ela tinha, né? Todas as carências afetivas e tal. Ela não se submetia a nada por homem, ela achava que as mulheres tinham que ter os mesmos direitos que os homens. Então, assim, ela era uma personagem que, pros anos 98, 99 e 2000, isso não era uma coisa tão comum. A gente pega qualquer filme, série e tal da mesma época, o que a gente vê de situações machistas nessas séries é bizarro. E a Jen era a primeira a chegar e falar assim, isso que você tá falando foi escrito por homem, então assim, você não pode deixar ele fazer isso com você, isso tá errado. Ela era uma personagem muito, sabe? E isso era incrível. Eu fui vendo a série e eu ficava assim, gente, a Jen é maravilhosa. A Jen precisa ser mais enaltecida. Hoje é super comum, graças a Deus. A Jen era uma personagem bastante forte. Eu acho que muitas meninas que se espelhavam na Jen tinham nela um exemplo de você não precisa ser uma menininha que vai ser salva pelo cara e que ela precisa de um amor para ser completa, não sei o quê. Ela era uma mulher muito mais além disso. Ela era uma mulher no corpo de uma menina já. A gente teve o uso de drogas e álcool muito discutido também ao longo da série. Então a gente teve uma menina tendo overdose, a gente teve alcoolismo, aonde aí já é um pouco mais pra frente, não tanto na fase adolescente. A gente tem a Audrey com problema de bebida também, que vai pra rehab e tudo mais. Então assim, a gente tem assuntos pesados que eram discutidos numa normalidade muito grande. Assim, a gente sabe que todo jovem nos Estados Unidos antes dos 21 bebe com uma naturalidade absurda, que é uma coisa que, por exemplo, em One Tree Hill eu fico assim, gente, essa galera aí bebe como? Que eu não consigo entender esse negócio. Eles bebem muito. Em Dawson's Creek já não é tão assim, tão explícito, mas a gente consegue ver álcool em alguns lugares também, porque é isso, né? A própria Jen, ela tinha um estilo de vida muito vida louca em Nova York, então ela já tinha feito de tudo em Nova York com 15 anos. A gente teve um momento de romance entre aluno e professor, gente. Tudo
bom. Uma coisa bem problemática, que a gente já começa isso já no inicinho da série, que é a relação do Pacey com a Tamara, que era professora dele de inglês, se eu não me engano, e eles vivem um relacionamento que inclusive foi inspirado num caso real dos Estados Unidos. A única diferença é que no caso o menino casa de fato com a professora, tem filhos e tudo. E o Pacey e a Tamara são só... é uma coisinha assim pequena, mas foi uma coisa que foi mega discutida, foi mega vista com maus olhos. Isso eu nunca tinha visto em momento nenhum ser tratado da maneira que foi tratado em Dawson's Creek. Bastante creepy, né? Mas tudo bem. Eu olhava e eu ficava assim, meu Deus, ela é uma trintona com um menino de 15. Se fosse um homem com uma menina, eu ia achar a mesma coisa estranha, porque, né, gente, limites. A gente fala muito sobre bullying, quando o Jack, que é o personagem gay da história, calma, vamos chegar lá, é assumido na escola. Ele não se assume, inclusive ele tem bastante problema com isso. Foi uma coisa bem bruta, bem discutida, inclusive, que basicamente ele teve que fazer um dever de casa, né, uma redação, onde ele tinha que contar uma experiência dele, pessoal. No fim das contas, o professor resolve expor ele pra sala inteira, mandando ele ler a redação em voz alta, e a redação ele falava sobre ter se apaixonado por um outro cara. E todo mundo entendeu que era uma experiência dele, todo mundo entendeu que era um outro cara, e enfim, ele não mal sabia o que ele estava sentindo, o que ele era, e ele teve que se assumir dessa forma tão bruta, tão absurda, e foi muito, muito falado isso, porque ele não escolheu ser assumido para a escola inteira, ele foi assumido para a escola inteira. Infelizmente ainda acontece bastante. E foi uma coisa muito assim chocante de ver. É uma cena que dói ver, assim, eu nunca passei por isso. Eu sou hétera, não tenho nem propriedade pra falar isso, mas presenciei amigos meus passando por situações bem delicadas ao longo da adolescência. A série tratava de uma maneira muito real esse tipo de coisa, sabe? Todo o preconceito que ele sofreu preconceito em casa, ele sofreu na escola. Tratar sobre homossexualismo nos anos 90, 2000, era muito assim, muito pra frentona, e tratava isso de uma maneira muito aberta. Todas as inseguranças, todos os medos, todas as situações e todos os conflitos internos, porque o Jack era uma pessoa que não se aceitava. Ele não conseguia nem falar que ele era gay. E quando ele já sabia o que ele, né, gostava, ele não conseguia assumir pra ele mesmo. Ele não queria falar isso em voz alta. Então, e tem muita gente que passa por realmente todo esse processo, e é muito bonito ver o desenvolvimento todo dele na série, porque, assim, o Jack foi um ícone de personagem ao longo da série. Inclusive, ele protagonizou o primeiro beijo gay entre dois homens na TV americana em horário nobre, então nunca tinha sido mostrado. É uma cena épica, histórica pra televisão, e ele foi o primeiro, sendo que o último que teve foi entre duas mulheres em 1991, numa série chamada LA Law. Então, assim, entre dois homens nunca tinha acontecido. A gente já tinha tido vários casamentos, mas nenhum nunca tinha tido beijo. Os casais existiam, mas não se beijavam. Um beijo entre dois homens, então, meu Deus, um escândalo para o momento. E foi a primeira série que fez isso, e é falado disso até hoje. Então, se você aí que assistiu, por exemplo, Glee, agradeça a Jack McAfee por ter protagonizado esse beijo antes. Casais como Kurt e Blaine, por exemplo, super normal, graças a Jack McAfee. Gente, icônico. Então, assim, todos esses problemas que eu tô falando, você sentia de uma forma muito real por todos os personagens, porque era tratado de uma maneira muito natural, era tudo muito natural, era como se você estivesse vendo um grupo de amigos seus, vivendo aqueles momentos, e várias situações que você falava, caramba, eu já passei por isso, ou caramba, eu consigo me identificar com essa insegurança da Joey. Até a terceira idade, gente. A avó da Jen é uma personagem super presente na série, e ele é uma avó que começa de uma maneira muito quadrada, e depois ela tem um crescimento, um desenvolvimento maravilhoso. E a gente tem o Sr. Brooks também, que é um diretor de cinema que o Dawson conhece, eles não se dão bem logo de cara, mas no fim das contas ele descobre uma pessoa que ele admira muito, e ele acaba também tendo um destaque muito grande. Então, assim, até a terceira idade, gente, até a terceira idade tinha espaço em Dawson's Creek. Assim, tudo isso que eu tô falando, a gente também viu em One Tree Hill, né, acontece bastante, mas de uma maneira muito, muito diferente, muito mesmo. Inclusive, fica aí um paralelo, tá? Porque são séries muito parecidas. Tipo, a gente consegue tratar paralelos entre personagens. Tem personagens que são o mesmo estereótipo. A série foi gravada no mesmo lugar. Então, digamos que Dawson's Creek foi meio que precursora de One Tree Hill. Se One Tree Hill nasceu, agradeçam a Dawson's Creek. E é uma coisa um pouco mais real, eu acho, do que One Tree Hill, assim. Pelo pouco que eu já tô analisando as duas. Fica aí a dica. E claro, né, como boa série adolescente, a gente tinha
tinha aí o nosso triângulo amoroso inicial. Aliás, a gente passou por muitos triângulos aqui ao longo dessa série, né? Para pra pensar aqui. O triângulo inicial, que era a Joey com a Jen e o Dawson. E aí, no fim das contas, a Jen virou só amiga do Dawson. Mas aí passamos a ter o triângulo principal, que aí foi até quase que o final da série, que era Dawson, Pacey e Joey. Então esses três, assim, foi uma loucura. E eu já vou dizer aqui que eu era Team Pacey. No início eu era Team Dawson. Mas aí depois eu vi que Team Pacey era a melhor coisa. Porque... perfeitos, não tem nem o que falar. Dawson e Joey eram almas gêmeas, mas Pacey e Joey era pra ser, sabe? Era perfeito, era simplesmente perfeito. Gente, o episódio da Kmart, eles presos numa loja de departamento, tudo pra mim aquele episódio, gente, pelo amor de Deus. E o Pacey foi um personagem maravilhoso, assim, que tanto como a Jen, os dois tiveram um desenvolvimento na série, um crescimento, porque o Pacey começa como um menino idiota, que é um moleque, começa se envolvendo com a professora, ele é largado, ele não tem... ele tanto faz, sabe? Ele é um garoto tanto faz, pra um cara incrível, um cara íntegro, um cara que luta pelo que ele quer, consegue vencer na vida, e a Jen é a mesma coisa, ela sai de uma menina abandonada pela família em Nova York, que vai morar numa cidade que não sabe o que é um amor familiar, ninguém nunca se importou com ela, pra ser uma das personagens mais queridas entre o grupo de amigos. No início eu não gostava muito da Jen, porque eu achava ela meio... não sei o que dizer ainda sobre Jen Lindley, mas aí ao longo da série ela foi se mostrando esse mulherão, sabe, que a gente vê. Ela passa por diversas perdas, ela perde o avô, ela perde a amiga dela, que é a Abby. A morte da Abby foi uma coisa muito difícil, porque a Abby era uma personagem péssima, todo mundo odiava a Abby, mas ela morreu de uma maneira péssima e a Jen fica péssima por isso. A Jen passa por várias perdas e ainda assim ela consegue ser uma mulher maravilhosa até o fim, que inclusive ela teve um fim. A Jen morre no final. Isso assim me quebrou muito sério, eu chorava vendo aquilo, até por lembrar de amigos que eu também já perdi. E a Jen, ela morre por conta de uma doença e ela deixa uma filhinha. Então assim, é tudo assim, muito forte. E muita gente, isso foi uma coisa que também dividiu muita gente, tá, galera? Muita gente ficava assim, ai, mas será? Tinha necessidade? Não precisava a Jen morrer, que eu não sei o quê. Só que o próprio criador da série falou que Dawson's Creek, ela é uma série que fala muito sobre a perda da inocência, é você crescer. E crescer é isso, gente. Crescer é dor, crescer são novos aprendizados, são novas vivências. E perder uma amiga, uma pessoa tão querida, era o ápice do que eles nunca tinham passado ainda. Então, ela acabou morrendo e a morte dela eu não vejo como necessária, mas eu entendo e ok, tudo bem. Porque graças à morte dela, todo mundo conseguiu seguir com a vida. A Joey conseguiu ir atrás dos sonhos dela, ela virou editora de livro. O Pacey abriu o próprio restaurante, o Dawson virou um diretor de sucesso. Eles resolveram parar e focar na vida deles porque a Jen pediu isso pra todos eles. A Joey, enfim, decide com quem ela quer ficar. Então, assim, é uma série que fala muito com o nosso coração, sabe? E você olha e você fica, cara, eu só quero morar em Cape Side, eu quero ser amiga de todos eles. É uma série linda, 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 e ela foi muito importante. Então, assim, se hoje a gente tem Riverdale, Vampire Diaries, outras séries adolescentes que agora eu não tô lembrando, se a gente tem todo esse drama, todas essas coisas, até a própria One Tree Hill, é graças a Dawson's Creek. É uma série muito importante, é uma série muito incrível, que ganhou meu coração muito sério, porque eu comecei a ver no início da quarentena e eu tava com todas aquelas loucuras na cabeça, sem ver meus amigos, sem poder estar com ninguém, e eu encontrei amigos em Dawson's Creek. Então foi uma série que eu consegui ver e eu consegui me sentir em casa vendo a série. É uma série muito gostosa. Ela está na Globoplay, ela está na Prime Video da Amazon. Por favor, faça esse favor com a vida de vocês. E se você gostou do que eu estou falando aqui e quiser, ou você já viu a série ou tá vendo a série, enfim, e quiser um vídeo sobre curiosidades de coisas que aconteceram durante a gravação, comenta aqui que eu faço esse vídeo com o maior prazer do mundo, porque primeiro, adoro fofoca, segundo, adoro Dawson's Creek. Então, é isso. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido por que essa série foi tão importante, e eu queria enaltecer porque o mundo precisa ver Dawson's Creek. O mundo precisa amar Dawson's Creek. Eu demorei anos da minha vida pra ver. Pude ver uma série incrível, independente do tempo que passou. E é uma série que continua muito atual, mesmo com todo o estilo dos anos 2000, finalzinho dos anos 90. Comenta aqui se você já viu a série, se você gosta da série, o que você mais ama nessa série. Eu não sei nem por onde começar, porque tudo isso que eu falei é o que eu mais amo. Curte, compartilha, manda pra aquele seu amigo fã de Dawson's Creek e fica ligado nos próximos vídeos que a gente vai ter mais sessão
nostalgia aqui e vai ter conteúdo atual também, porque a gente não pode viver só de passado, né, galera? Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!